Nesta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, eu retomo as minhas atividades aqui no canal do YouTube, né? E muitas pessoas chegaram a me escrever perguntando onde eu estava. Eu andei parado com algumas intercorrências, uma entrevista que eu já tinha feito com o Modesto Carvalhosa, que está dando uma audiência espetacular, já passou da média há muito tempo. Também Dois Dedos de prosa com o Raimundo Gadelha, depois com a Edileide Vilaça, da Rádio 88, da Câmara em João Pessoa, falando a respeito de um podcast da Antologia da Poesia Paraibana, do Heriberto Coelho, do Sebo Cultural. Mas eu fiquei na atividade diária de comentários, fiquei parado, porque eu estava precisando de um descanso, só que eu acho que eu devia ter avisado, né? E peço desculpa por não ter avisado, prometo que da próxima eu aviso. Inclusive porque eu resolvi voltar assim de repente, eu ainda estou de folga, ainda estou, como vocês veem, na base esportiva, mas hoje está um dia que promete em matéria de comentários, né? Em primeiro lugar, no dia 3, ou seja, há uma semana, o comandante do Exército, o general de Exército da Ativa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, editou uma nota oficial da arma, preparando a volta das tropas aos quartéis com uma eventual redução da Covid-19, redução que está sendo agora enfrentada por um tal de Ômicron, que é a nova mutação do novo coronavírus, que eu chamo de coronavírus, a quem o Bolsonaro bate continência, né? E aproveitou para dizer que quem não tiver vacinado vai ter que mostrar alguma forma de imunidade para voltar a frequentar. Isso levou o Bolsonaro a uma enorme reação por baixo do pano, reação de fofoca, de intriga, como ele gosta, misturada com fake news, e depois, da mesma forma mentirosa, ele foi saindo de uma eventual crise no momento em que ele andou lendo que vários analistas chegaram a dizer que está ficando provado que o Exército, as Forças Armadas não estão fechadas com ele, não. Agora, isso aí, ele ficou enrolando, agora, olha, não é bem assim, porque o Exército ficou em dúvida se, afinal, retirava aquelas restrições, exigindo vacina, etc., né? Mas houve uma reação mais dura, uma reação mais inesperada e mais dura, que foi do contra-almirante da reserva da Marinha Brasileira, Antônio Barra Torres. Antônio Barra Torres, como contra-almirante da reserva da Marinha, deve obediência ao comandante-geral das Forças Armadas, que é o presidente da República. Antigamente isso não significava um grande problema. O Antônio Barra Torres é bolsonarista, amigo do Bolsonaro, foi indicado por ele para a presidência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso foi no passado, inclusive quando o Barra Torres chegou a frequentar uma manifestação, como ele lembra, no dia 15 de março de 2020, na Esplanada dos Ministérios, contra as instituições democráticas e a favor da permanência agora sob ditadura do Bolsonaro no poder. A dinâmica da Covid-19 mudou a atitude do Barra Torres. O Barra Torres assumiu de forma correta, honrada e briosa a direção da Anvisa. Então não pode continuar dando trela àquele discurso negacionista, que na verdade é negocionista, como ficou provado com a picaretagem toda que foi denunciada pela CPI da Covid no Senado, e terminou criando uma fonte de atrito com Bolsonaro, que apesar de todas as evidências da volta da Covid, da influenza perigosa, da influenza mais pesada, mais contaminosa, apesar de tudo ele continua negando a vacina. E a Anvisa tem feito o seu trabalho, que é um trabalho de agência. A agência não é subordinada ao governo. Quem é subordinado ao governo é o Ministério da Saúde, não é a agência. A agência, inclusive, vigia o Ministério. E aí o Bolsonaro soltou uma futrica que ele não tem condição de sustentar, numa emissora de rádio dessas fiéis a ele,
alegando a possibilidade de haver algum interesse escuso de algum diretor da Anvisa, não citou especificamente o ex-bolsonarista Barra Torres, mas Barra Torres levou a sério isso e primeiro rebateu e depois soltou uma nota oficial dizendo que o Bolsonaro, na condição de presidente da República, tinha a obrigação de ou provar que houve alguém, possivelmente ele, que tenha praticado qualquer gesto não correto, incorreto, um gesto de corrupção, né, digamos assim, lá na Anvisa, ou então se retratasse. Ou cometeu prevaricação por não mandar investigar, ou se retrate. Disse o Barra Torres numa nota muito dura, muito violenta. Eu não considero isso um movimento militar. Muita gente misturou as coisas, né? No Exército as coisas foram acomodadas porque o Bolsonaro é sobretudo um covarde e resolveu não enfrentar. E como covarde, ainda não encontrou um meio de enfrentar o Barra Torres. Sabe por quê? Porque não pode demitir. O Barra Torres é diretor da Agência de Vigilância Sanitária. O Barra Torres não é um funcionário do Bolsonaro, é um funcionário do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Todas as agências são assim, são indicadas pelo presidente, são submetidas a uma sabatina no Senado Federal, e isso aconteceu com o Barra Torres, e aí exerce um mandato. O presidente da República, nem nenhum funcionário de qualquer poder, presidente da Câmara, presidente do Senado, nenhum funcionário pode demiti-lo. A posição do Barra Torres é uma posição que não apenas corrige os militares puxa-saco que ficam aí fazendo o jogo do negacionismo do Bolsonaro, um negacionismo que vira negócio, mas também reestruturou, fez renascer a boa imagem da Marinha, que vinha muito rezando aquela cartilha da Marinha do tempo da revolta da Chibata, que deixou morrerem vários prisioneiros que estavam na cela com João Cândido, graças à inépcia e à inércia de um capitão de corveta que virou capitão de mar e guerra, promovido por isso. A Marinha não tem mais só essa marca, que aliás se estendeu ao futuro, né, ao passado recente, quando o Almirante Negro, clássico da música brasileira de João Bosco e Aldir Blanc, foi censurado por causa do título e só passou depois que mudou para o seu nome atual, né? Que não tem mais almirante nem navegante negro. Não tem mais a palavra negro, né, no título da música, né? Pois ainda dentro desse campo do negacionismo, o Djokovic, o número 1 do mundo no tênis, conseguiu ganhar da justiça australiana o direito de exercer, de jogar o seu tênis em nome da liberdade, mesmo sem ter nenhuma prova de imunização em relação à Covid-19. Uma fraqueza da justiça australiana que o governo não demonstrou. O governo deixou preso no aeroporto e foi obrigado, por uma decisão judicial, a soltá-lo. Antes de terminar, eu preciso também falar da rocha que desabou da pedra na barragem lá de Eldorado, no interior de Minas, no Lago de Furnas. Como é que chama aquilo? Aquela rocha, né? Um cânion, né? E aquilo ali é resultado de chuva e de negligência da autoridade municipal, do município lá de Minas, da empresa que administra o turismo naquela área, dos governos estadual e federal e da Marinha. Agora fica jogando um para o outro, quando na verdade todos são culpados. Não, sempre acontece incidentes desse tipo e não é acidente não, é incidente, é um desastre, é uma catástrofe. Em nome eu quero aqui dedicar esse vídeo a todas as vítimas, as famílias das vítimas desse desprendimento dessa rocha, vítimas do descaso e do desleixo do Estado brasileiro de uma forma geral. E estamos voltando aqui à nossa rotina de dia a dia com a ajuda que vocês estão assistindo aí do meu filho Arthur de Castro Pinto. Tchau, um abraço, um té
e só a verdade nos salvará.